Olá, turma, tudo bem? Olha, nós aqui novamente. Agora nós vamos iniciar um novo assunto de matemática. Agora nós vamos começar a trabalhar com a subtração. Será que vocês têm ideia do que seja subtração? Eu creio que sim. Nós já trabalhamos a adição e agora nós vamos aprender a subtrair. E o que seria subtrair? Olha só como o nome está dizendo, subtrair é tirar, retirar. Então nós vamos aprender na matemática, com os numerais, como é que nós tiramos algo. E assim como nós aprendemos na adição, vamos fazer de uma maneira bem simples. Vamos começar vendo na nossa sentença, certo? Como é que eu faço isso? São números pequenos e fáceis de vocês memorizarem e realizar rapidinho isso. Até porque vocês são terceiro ano, eu acho que vocês já devem saber um pouquinho, devem lembrar. Vocês já viram isso lá no primeiro ano, já viram no segundo e agora vamos relembrar. Olha só, eu tenho aqui essa sentença, essa ordem de números. Bem baixinho estes, ó. 5. Está vendo esse tracinho aqui? Eu vou dizer que esse tracinho aqui se refere a menos. É justamente esse tracinho que vai nos dar a ideia de que nós vamos ter que tirar. Nós não vamos acrescentar, olha só, nós vamos tirar, certo? Então, eu tenho 5 menos 3. Eu tenho 5 e tirei 3. Quanto é que eu vou ficar? Rapidinho, vocês pensaram? 2. Olha aqui. Então, 5 que tira 3, 2. 8 menos 4. Que exemplo fácil, não é? Se você tem 8. Você tira 4, você vai ficar com 4. Lembrando que este tracinho, você não pode dizer 8 tracinho 4. Será que vai fazer sentido quando você fala 8 tracinho 4? Não. Para eu ter ideia de que eu estou diminuindo, de que eu estou subtraindo, de que eu estou tirando, eu preciso falar menos. Esta palavrinha é a chave para saber que eu estou realizando uma subtração. Então, 8 menos 4 é 4. Agora aqui um número maior, mas vocês também podem calcular mentalmente, certo? Sem precisar fazer uma operação, como nós já aprendemos, ó. 16 menos 8. 16 menos 8, nós vamos ter 8. Tá vendo aqui? Agora, 10 menos 2. 10 menos 2, nós temos 8. Também, observaram? Tá difícil? Agora vamos ver um número maior na nossa sentença. Fiquem ligadinhos. Observe só. Agora veja esses números aqui, são maiores, né? Quando eu tenho 36 menos 15, eu serei obrigada a fazer uma operação. Isso, fazer uma continha. Observe que eu tenho aqui, ó, unidade e dezena, seguindo sempre a mesma regra. Eu tenho que colocar número abaixo de número. Cada um respeitando o seu valor de posição, ok? Então, vamos lá. Olha só. 36 menos, olha o sinal de menos, 15. Vamos lá. 5. Oh, meu Deus. Vem fazer. Por quê? Então, observe, gente. Nós temos aqui, ó, uma nova sentença com estes numerais. E estes numerais, 36 menos 15, irá nos obrigar a armar uma operação, a armar uma continha. Exatamente. Então, veja só, ó, 36 menos, olha o sinal, 15. Sabe aqui? 5 para chegar em 6. Falta quanto? Olha, 5 para chegar em 6. Falta 1, não é isso? Tá vendo? Agora 1 para chegar em 3. Quanto é que falta? Falta 2. Então, vocês observaram
chegar ao valor posicional. A unidade, dezena, fica aqui neste caso. Número abaixo de número. Olha aqui. Entenderam? Agora perceba o nosso sinal, ó. Este sinal significa menos. Vamos fazer mais um exemplo? 43 menos 25. 45 menos 23, ok? Olha só, 3 para chegar em 5, quanto é que falta? 2. E 2 para chegar em 4, quanto falta? 2. Ó, também, então 45 menos 23, eu tenho 22. Agora, da mesma forma que nós vimos na adição, vocês sabiam que esses termos aqui, ou seja, cada uma dessa parte da subtração também vai receber um nome, vai receber uma denominação? Vamos ver como vai ser estes nomes, como nós vamos usar. Eu vou colocar uma outra continha aqui, certo? Então, observe aqui, ó. Nós temos duas continhas já armadas, certo? Olha só, essa daqui nós temos unidade, dezena e centena, ok? Vamos resolver e logo em seguida vamos aprender quais são os termos da subtração, ó. Subtração. Vamos lá? 3 para chegar em 4, 1 para chegar em 2, 1. E 1 para chegar em 3, 2. Como é que eu chamo? Qual o nome de cada uma dessas sequências de número? Olha só. Minuendo, tá vendo? Minuendo. Subtraindo, olha, subtraindo. O resultado da subtração é chamado de resto, porque é aquilo que sobrou. Eu tinha uma determinada quantidade, retirei, ó, tirei uma parte e sobrou uma outra determinada quantidade, não é isso? Por isso o nome resto ou diferença. Vamos fazer novamente isso daqui? Agora, observe que este número é maior. Nós temos aqui, ó, unidade, dezena, centena e unidade de milhar, ok? Vamos resolver e mais uma vez para vocês não esquecerem os termos da subtração, certo? 2 para chegar em 4, falta, ó, 2. 2 para 3. 3 para 6, 3. E 1 para 2, 1. Vamos ver os termos mais uma vez, para não esquecer, olha só. Minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Ok? Estes são os
termos da subtração ou da continha de menos, como vocês costumam falar. Então, vocês não podem esquecer. Subtrair significa retirar, significa tirar. Tá vendo? Olha o sinal da subtração. Este tracinho, que você não lê tracinho, você lê menos. Quais os termos da subtração? Minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Façam as nossas atividades para que vocês possam pôr em prática aquilo que aprenderam. E qualquer coisa, chama para no privado, certo? Beijos! Olá, como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Espero que vocês estejam se cuidando e espero realmente que vocês estejam preocupados com a situação do mundo. Observou o nosso planeta aí, observou esse vírus terrível. Estamos passando por um momento muito difícil em todo o globo terrestre. Por isso que nós ouvimos falar em pandemia global, porque é algo que atinge o mundo inteiro. Mesmo naqueles países que foram atingidos antes do nosso com esta pandemia, eles ainda estão sofrendo com as consequências desse vírus. E aqueles que tentaram voltar à rotina normal já estão se recolhendo novamente. Então, o melhor conselho para nos protegermos e protegermos a quem amamos é fique em casa. Só saia se for extremamente necessário. Use a máscara. Faça sempre a higienização das suas mãos. Água, sabão, álcool gel. Todo cuidado ainda é pouco. Continue se cuidando. Vamos à nossa aula de ciência. Olá, turma, vamos à nossa aula de ciência. A princípio, vamos fazer uma revisão rápida, do que seja o ar. Nós iremos falar sobre a poluição do ar, mas nós já vimos que o ar ele é extremamente importante para todos os seres vivos. Vimos também que as características principais do ar parecida com as características da água, A água potável, a água pura, ela é inodora, incolor e insípida. O ar puro, ele é incolor, inodoro e insípido, ou seja, ele não tem cor, não tem cheiro e não tem sabor. Aí você disse que a gente não pode provar o ar, realmente. A gente não pode provar o ar, a gente não pode pegar no ar, isso também é uma característica do ar, mas nós podemos sentir o ar, podemos perceber o ar e nós sabemos, por exemplo, que o ar está dentro de nós, de cada um de nós, dentro dos objetos, não é isso? Quando nós inspiramos e expiramos, ou às vezes soltamos o ar pela boca, nós podemos perceber isso quando você sopra, você percebe o ar saindo de dentro de você, mas você não sente gosto nenhum, não é isso? Da mesma forma, o cheiro ou a cor. Se você percebe uma cor diferente na atmosfera, claro que deve haver alguma coisa errada, não é isso? Vimos também que o ar é composto por vários gases, dentre eles nós vimos o oxigênio, o nitrogênio e o gás carbônico. Também vimos que compõe o ar, algumas partículas de poeira, nós encontramos gotículas de água e também vários micro-organismos, bactérias e vírus, também pode estar presentes no ar. Agora, quando o ar está poluído, como é que nós sabemos que está havendo uma poluição do ar ou uma poluição na atmosfera? Já que nós vimos que o ar é justamente essa extensa camada que envolve o nosso planeta, que recebe o nome de atmosfera, não é isso? Então observe estas cenas, tristes, não é? Preocupante, nós estamos vendo aí as chaminés de fábricas, de indústrias lançando fumaças no ar, o engarrafamento terrível, uma grande cidade, um congestionamento, onde os carros soltam através das suas descargas, os carros, os ônibus, as motocicletas também, essa fumaça que contamina o ar, mais aqui, estão observando? Provavelmente alguma queimada, aqui é queimada de uma grande quantidade de árvores. Agora, logo abaixo, nós vemos duas imagens diferentes,
Que imagem agradável, mas maravilhosa. Só de você observar essas duas imagens que estão aí abaixo, já dá vontade de você estar nesse lugar, não é? Inspira tranquilidade, paz, não é? Calmaria. E com certeza este ar para ser respirado aí deve ser bem melhor. Então, o que era que nós poderíamos diferenciar ou definir? Que, claro, que nas imagens onde nós estamos vendo uma grande quantidade de fumaça, uma cor mais acidentada, nós estamos percebendo a poluição do ar. Então é justamente isso, este ar que é tão importante para os seres vivos, ele fica poluído quando aumenta no ar, quando aumenta a presença, ou seja, a concentração de substâncias químicas, substâncias poluentes, que são prejudiciais para a nossa saúde e que provocam alergia, intoxicações, bronquite, pneumonia, asmas e várias outras doenças. O que é que causa a poluição do ar? O que é que deixa evidente? É justamente, como eu já falei no início, quando nós vimos as imagens, o motor de carro, né, que produz aquela fumaça, produz vários gases tóxicos que são lançados na atmosfera pelas descargas dos carros, das motocicletas, né, as chaminés das indústrias e das siderúrgicas, as refinarias de petróleos, né, fábricas de cimentos, de papel, e a queimada, né, de lixo, por exemplo, a incineração, que é quando o lixo doméstico é queimado nos lixões, como nós já vimos, nós falamos da poluição do solo e da poluição da água. Nós vimos que muitas vezes nos lixões, onde os lixos ficam acumulados, que produzem justamente, né, toxinas que vão para os leitos do rio, que vão para o solo, da mesma forma se dá com o ar, com a atmosfera. Então, os veículos, os automóveis, né, no caso, ônibus, motos e caminhões, eles são os principais agentes de poluentes do ar, porque eles liberam um gás que também é incolor, inodoro e insípido, que é altamente tóxico, extremamente tóxico, ou seja, prejudicial. E o nome desse gás é o monóxido de carbono, ou o CO. Este gás ele se encontra presente na atmosfera. Ele é o responsável pela degradação ou pela diminuição da camada de ozônio, que é uma camada protetora natural do nosso planeta contra os raios ultravioletas do Sol, que também são prejudiciais para a nossa saúde. Então o CO, ele faz o que no organismo do ser humano? Ele se liga à hemoglobina, que é uma substância do nosso sangue, responsável por manter a nossa imunidade, né? Ele se liga à hemoglobina e aí forma um outro composto chamado carboxiemoglobina, que faz com que o oxigênio fique com dificuldade ou impede o oxigênio de ser transportado, né, pelas hemácias, que são as células do sangue. E aí faz o que? Prejudica a oxigenação dos tecidos, né, das nossas células, e acaba provocando a perda de consciência ou até mesmo a morte. Isso acontece muito quando as pessoas ficam expostas, né, à fumaça excessiva, como no caso dos incêndios. Às vezes a pessoa recebe muita fumaça, mesmo quando ela não está no local que está pegando fogo, mas por inalar uma grande quantidade de fumaça, as pessoas desmaiam, justamente por causa do excesso de CO, e ficam também, podem chegar até a morte, ficam com alguns danos nos pulmões, tudo isso devido ao aumento deste CO, ou seja, deste gás que é produzido e encontrado de acordo com o ar poluído, de acordo com as queimadas, né? No caso nas fumaças. Como é que nós podemos amenizar essas consequências? Controlar a quantidade de poluentes emitidos nas indústrias, reduzir o uso de combustíveis fósseis, né, que queimam, como a gasolina, o diesel, o carvão, preservar áreas naturais e promover reflorestamento das áreas degradadas, utilizar combustíveis biológicos ou biocombustíveis, como os produzidos a partir da soja, do milho, da cana-de-açúcar,
né? Por quê? Porque as plantas renovam o ar que respiramos. Elas absorvem o gás carbônico e liberam o oxigênio na atmosfera. Isso acontece durante o processo de fabricação dos alimentos das plantas, né? Quando as plantas fabricam seus alimentos, elas absorvem o gás carbônico e liberam o oxigênio. E olha que curiosidade, as algas marinhas são os maiores responsáveis pela renovação do ar que respiramos. Elas produzem 55%, ou seja, mais da metade do oxigênio que o planeta Terra necessita. E devido à poluição do ar, à poluição da atmosfera, muitas pessoas sofrem com as doenças que podem ser provocadas. São transmitidas por bactérias, fungos e vírus. São doenças contagiosas. São micro-organismos que circulam livremente pelo ar. Nós estamos vendo aí o caso do coronavírus, que é um vírus muito perigoso, não é isso? E que a gente vê que essa contaminação é justamente pelo ar. Por uma pessoa, você está em lugares aglomerados, a pessoa espirra ou tosse e acaba espalhando esse vírus no ar. E outras pessoas são contaminadas. Então, quais são essas doenças que são transmitidas pelo ar? Nós vamos dar exemplo de algumas. Nós temos aí a tuberculose, que é causada por uma bactéria, é uma doença muito grave, pode evoluir e levar a pessoa até a morte, embora exista um tratamento, mas olha só, a pessoa pode se prevenir quando tomar vacina. A primeira vacina do bebê, que é a BCG, quando o bebê tem 1 mês de nascido, ele vai lá no posto e a mamãe dá a vacina, essa vacininha que a gente fica com esse sinalzinho no braço, é uma vacina muito dolorida, mas protege a gente, né, para que não venhamos a desenvolver a tuberculose. Mas um dos sintomas é tosse seca, tosse com sangue no caso da doença já muito avançada, dores no corpo, febre, falta de apetite, a pessoa fica muito magra e muitas outros sintomas, né? Nós temos aí a meningite, que é uma doença também causada por bactérias, mas também por vírus. Quando a meningite é provocada por vírus, ela se apresenta num quadro mais fraco. Mas quando a doença é um quadro mais leve, no caso. Mas quando a doença é causada por bactérias, ela é extremamente perigosa. Ela pode levar à morte, deixa várias sequelas, como no caso da meningite meningocócica. É uma bactéria muito perigosa que se aloja no cérebro. E olha aí, há sempre campanha, né, de vacinas para que se proteja principalmente as crianças e adolescentes até uma determinada idade, porque é uma doença que pode levar à morte em muito pouco tempo também. Sintomas sempre são, né, febre, dores de cabeça, náusea, que é a ânsia de vômito, é o enjoo, como a gente fala, a rigidez do pescoço, quando a doença já está no quadro mais avançado, você não consegue abaixar a cabeça, né? Nos casos mais graves, as pessoas podem ter, o indivíduo infectado, convulsões, mas é necessário que se tome muito líquido, como sempre, né? O antibiótico que os médicos vão receitar e muito repouso. O sarampo. Quase todas as crianças às vezes desenvolvem ou têm o sarampo. É uma doença às vezes muito comum nas escolas, né? As crianças pegam e logo a princípio não percebem, vão para a escola e acabam contaminando outros também, na vizinhança, né? No bairro, justamente por ser uma doença também transmitida pelo ar. Os sintomas são a febre, manchas avermelhadas no corpo, tosse, e é altamente contagiosa também se não for cuidada logo de início e se não houver um repouso, também pode provocar a morte e deixar algumas sequelas. E a vacina, que faz parte da caderneta de vacina que todos vocês têm, é a tríplice viral. A cachumba, papeira ou perotidite é uma doença também causada por vírus, se manifesta a partir da inflamação das glândulas salivares. A gente sente aqui no pescoço, aqui abaixo do queixo, né? As mães geralmente amarram um pano na cabeça, no queixo da gente, com nó na cabeça, parece que a gente está com o dente inchado, não é isso? Pois é a famosa papeira.
né? Também é transmitida pelo ar, é uma inflamação, como eu já falei, das glândulas salivares, né? E você sente um mal-estar, um cansaço, dor, muita dor nessa região, né, de ouvido, né, do maxilar, que é aqui da boca, porque incomoda. E é necessário ter o que? Muito descanso. A vacina também é a tríplice viral. E caso a pessoa não tenha um repouso correto, ela pode afetar o sistema reprodutor, ou seja, quando a pessoa crescer, ela pode não ter filho devido a uma papeira mal cuidada, maltratada. A gripe é a mais comum, principalmente nesse período do inverno. É provocada pelo vírus influenza. Nós vimos que existem vários tipos desse vírus. Esse vírus ele se desenvolveu, se evoluiu, né, e se agravou muito. Hoje em dia nós ouvimos falar do H1N1, H3N2, H2N3, que também é um vírus que foi derivado desse vírus influenza que causa gripe. Uma gripe mal curada pode evoluir para uma pneumonia, pode também provocar a morte, principalmente pessoas idosas, né, gestantes ou crianças, né, que já têm até pessoas com doenças crônicas, como principalmente as doenças respiratórias. Então, os sintomas são dores no corpo, dor de cabeça, dor na garganta, febre, cansaço, né, e sempre aparecem do nada. Você acorda bem e às vezes no final do dia você já está sentindo algum desses sintomas, né? Então, todo cuidado realmente é muito pouco. Poliomielite ou paralisia infantil. Aí a gente vê como é que pode alguma coisa que vai modificar, né, dar uma deficiência física, ser transmitida pelo ar. Pois é, uma doença transmitida por vírus chamado polivírus e é tratada como um problema infecto-contagioso. É muito comum em crianças até os 4 anos de idade, mas às vezes pode ocorrer a um adulto e sempre vai deixar a pessoa com alguma deficiência física. A rubéola também é uma outra doença infecto-contagiosa. Os sintomas podem ser confundidos com os sintomas de todas as outras doenças, porque também vai ser febre, dores nas articulações, manchas avermelhadas na pele. A vacina também é a tríplice viral. Varicela ou catapora. Vocês conhecem mais com o nome de catapora, né? Vocês todos já devem ter ouvido falar, algum coleguinha que já teve, algum parente, né, um primo. E é uma doença também infecto-contagiosa, é causada pelo vírus varicela zoster, é muito contagiosa. Os sintomas também são febre, mal-estar, falta de apetite, que é a falta da vontade de comer, dor de cabeça, cansaço. Após 2 dias aparecem aquelas manchas vermelhas na pele que se transformam em bolhas cheias de água, né, cheias de líquido, e quando elas secam dá uma coceira terrível. E geralmente as mães sempre ficam alertando a gente para não coçar, porque senão a gente fica com o corpo cheio de cicatriz, não é isso? Então é muito bom ter muito cuidado. Fiquem ligadinhos no recadinho, beijo e vamos aguardar a próxima aula. E aí, turminha, olha só mais uma dica da hora. Fica em casa estudando. E aí vocês podem dizer, ficar em casa estudando, minha pró. Poxa, alguns, né, vão dizer que não acha legal. Mas outros já me disseram que acham muito legal e que estão gostando das aulas. Pois é, este é o nosso momento, né? Infelizmente, este é o momento que nós temos para estudar. Eu sei que para vocês deve estar sendo difícil não poder compartilhar com os colegas, estar naquela algazarra, naquela euforia que às vezes acontece na hora da chegada, a hora do intervalo, aquela espera pelo responsável na hora de ir para casa, aquela ansiedade depois de um final de semana, de um feriado, para conversar com os colegas, falar o que fez, não é isso? O filme que assistiu, de que brincou. Mas muito em breve vamos pensar assim, se nós nos protegermos, se nós nos cuidarmos, muito em breve estaremos juntinhos novamente. Mas por enquanto, fique em casa estudando. Beijo, vamos à nossa aula de artes. Olá, turminha. Vamos a mais aulas fresquinhas saindo do forno, novas aulas de arte. Vamos revisar rapidamente
formas, né? Nós estamos estudando esse assunto que é bem interessante. Nós falamos da arte suprematista e vimos que foi neste movimento que o artista começou a utilizar, não é, aqueles artistas russos, as formas, não para representar a natureza de maneira exata, mas de uma forma que pudesse arrancar algum sentimento daquele que estivesse observando. E depois falamos das formas que nós vemos de nosso dia a dia, nos objetos, nos alimentos, né? E agora nós vamos também falar de Volpi, que é um artista italiano que morou aqui no Brasil. Ele veio para o Brasil quando era muito novo. Mas aqui nós ainda temos um desenho, ó, tá vendo aqui? Desenho de um aluno de alguma escola, né, por aí, utilizando as formas. Olha como ele representou, olha como ficou bem interessante o desenho dele. E você observa que ele utilizou retângulo, quadrado, triângulo, círculo, não é isso? Utilizou a forma oval aí. Então nós podemos observar várias formas e com as formas nós podemos fazer vários desenhos, expressar, como nós vimos, né, que os artistas eles utilizam as formas para expressar aquilo que eles sentem, representar às vezes a natureza, as coisas à sua volta. E com Volpi não era diferente, né? O nome dele, Alfredo Volpi. Ele nasceu na cidade de Lucca, na Itália, em 1896. Quando tinha apenas 1 ano de idade, ele veio para o Brasil com a sua família e fixou residência em São Paulo, ou seja, ficou morando em São Paulo. Começou a sua carreira artística como pintor de parede. Já pensou? Ele começou a sua carreira, na realidade, relacionada com as tintas, como pintor de paredes. E quando tinha 19 anos de idade, ele começou a pintar artisticamente, ou seja, começou a produzir obras de arte. Em 1953, ele ganhou o prêmio de melhor pintor brasileiro. Em 1953, a digitação aí colocou um 0, mas é 1953, ele ganhou o prêmio de melhor pintor brasileiro. Os seus trabalhos sempre retrataram a cidade e os subúrbios paulistanos, ou seja, a cidade que ele viveu. Ele se inspirou na cidade de São Paulo, nos subúrbios, né? Nós aprendemos que subúrbios são os bairros mais afastados do centro da cidade, e sempre representava as casas, né? Os cortiços. Várias obras dele ele representa os cortiços, as festas, como por exemplo as festas italianas, as festas portuguesas, naquele período em que os imigrantes, principalmente os imigrantes italianos, né, vieram para o Brasil. As festas deles sempre eram muito coloridas, tinha muitas bandeirolas, e na maioria das obras de arte de Volpi ele coloca justamente isso, né? As bandeirolas, as fitas estão sempre muito presentes, como também a arquitetura, ou seja, o desenho das casas, os sobrados, e você percebe detalhadamente essas formas. Tá vendo aí? Mais algumas obras de Volpi, um cortiço, e provavelmente é o pátio, né? A parte da frente, né? Da entrada deste casario. Você está vendo aí os laços, as bandeirolas, correntes, que geralmente aqui no Brasil são usadas nesta época de período de festas juninas. É o período em que os brasileiros utilizam mais, não é? E temos também aqui a pintura, né, de uma tela em óleo de um palhaço, onde ele utilizou as formas um pouco desconstruídas para construir, para criar este palhaço. E observe a diferença, que ele utiliza todas as cores, é algo mais vivo, mais colorido, mais cheio de vida, certo? Espero que vocês tenham gostado. Aproveite bastante, né, essas aulas, usem a imaginação, a criatividade para fazer as suas obras de arte. Olha o nosso diário. Atividade no livro de matemática, página 74, atividade no caderno de matemática, atividade de ciências no livro, página 70, 75 e 76, e atividade no livro de artes, página 26 e 27, ok?